Eu lembro bem daquela manhã. O despertador tocou ainda antes do sol nascer e o frio parecia entrar pelos ossos. Levantei devagar, sentindo cada articulação protestar contra o peso dos anos e das batalhas silenciosas que carrego no corpo. Olhei para minhas mãos calejadas e pensei: mais um dia, mais um chão para esfregar, mais um silêncio para engolir. Moro em um pequeno quarto nos fundos de uma pensão simples. As paredes descascadas e o cheiro de mofo já não me incomodam tanto, porque aprendi a me apegar ao essencial. Preparei meu uniforme, a calça larga, a blusa de tecido barato e o avental gasto, que já perdeu a cor de tanto ser lavado. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, vi os prédios iluminados da cidade começarem a despertar. As pessoas apressadas passavam com seus cafés caros na mão, roupas de marca, sapatos que brilhavam. Eu, com minha sacola de pano e um par de tênis velhos, sentia o contraste como uma linha invisível que separava mundos diferentes. Meu destino era um dos escritórios mais luxuosos do centro empresarial, um prédio de vidro com mais de 20 andares, onde advogados, empresários e investidores circulavam com suas pastas de couro e celulares caríssimos. Eu ia para lá todos os dias, mas não como alguém importante. Ia como quem limpa, como quem recolhe o que sobra, como quem só existe quando a poeira aparece. Ao chegar, como de costume, passei pela entrada lateral, a que os funcionários invisíveis usam. O segurança sequer olhou nos meus olhos, apenas levantou o queixo como quem diz: pode entrar, você já sabe seu lugar. E eu realmente sabia. Peguei meu carrinho de limpeza e subi para o 12º andar. Era a área dos executivos, com salas enormes, vidraças que deixavam a luz da manhã e mesas reluzentes que pareciam nunca ser tocadas. O silêncio era cortado apenas pelo som dos saltos altos das secretárias e do tilintar dos copos de café expresso. Enquanto eu esfregava o chão perto da recepção, ouvi risadas atrás de mim. 2 jovens estagiárias cochichavam, olhando diretamente para mim. Nossa, imagina ter que viver disso! Eu não sei como alguém aguenta, deve ser horrível não ter estudado nada e acabar assim. Eu fingi que não ouvi. Mantive a cabeça baixa, focada no balde e no pano, mas por dentro, aquelas palavras batiam como pedras. Eu tinha estudado sim, eu tinha sonho sim, só que a vida nem sempre segue o roteiro que a gente escreve. No corredor, um dos advogados mais arrogantes do escritório assou apressado. Sem olhar para onde andava, derrubou o café no chão recém-limpo. Me olhou de cima a baixo e disse com desdém: "Limpa isso logo, é para isso que você está aqui." E seguiu adiante, como se eu fosse apenas parte da mobília. Eu respirei fundo, segurei a raiva e continuei. O tempo todo, parecia de meu silêncio alimentava a soberba deles. Para eles, eu não era a mulher que acordava de madrugada, que enfrentava ônibus lotado, que sustentava sozinha um filho adolescente. Eu era apenas a faxineira. Mas havia algo dentro de mim que ninguém via, um segredo que mais cedo ou tarde mudaria tudo. Se essa história já mexeu com você, deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar dessa mulher. Isso ajuda o YouTube a mostrar nosso vídeo para mais pessoas e fortalece nossa comunidade. Esse início é para mostrar como tantas pessoas invisíveis carregam não apenas baldes e panos, mas também histórias, dores e sonhos. Não subestime ninguém. Às vezes, a maior força está escondida atrás do uniforme mais simples. Naquele dia, enquanto eu limpava o corredor principal do 12º andar, reparei como tudo ali parecia ter sido feito para mostrar poder. O carpete macio, o cheiro do café importado que vinha da sala de reuniões, os quadros de artistas famosos pendurados nas paredes, tudo respirava riqueza. Mas, para mim, aquele ambiente só trazia um silêncio pesado. As pessoas passavam apressadas, saltos e sapatos caros cortando o corredor, mas ninguém me olhava nos olhos. Era como se eu fosse parte da decoração, invisível, necessária, mas nunca reconhecida. Quando cheguei perto da sala de reuniões, percebi que um grupo de executivos já se reunia para mais uma daquelas conversas que decidiam milhões com apenas algumas palavras.
Enquanto eu passava o pano discretamente no canto, ouvi uma voz dizer alto: "Esse tipo de gente só serve para limpar mesmo. Se não fosse a gente gerar emprego, eles nem estariam aqui." O coração apertou e por dentro senti vontade de gritar: "Você não sabe nada da minha vida, não sabe dos meus estudos interrompidos, não sabe das noites que passei acordada cuidando de um filho doente, não sabe da coragem que precisei para recomeçar depois de perder tudo." Mas, como sempre, calei, engoli seco e continuei. A rotina era assim: silêncio, esforço e humilhações veladas. Alguns olhares de desprezo, algumas risadinhas escondidas e até mesmo pedidos ríspidos de quem tratava a faxina como se fosse sujeira humana. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto recolhia os lixos das mesas, vi que uma das executivas havia esquecido um caderno aberto. Era um diário de reuniões, com anotações sobre projetos milionários, planos de expansão e até uma lista de possíveis investidores. Me aproximei só o suficiente para ajeitar, mas um dos gerentes me flagrou e gritou: "Ei, você não tem nada que bisbilhotar isso, entendeu? Seu trabalho é o chão, não é papel." Todos os olhares se voltaram para mim. Meu rosto queimava de vergonha. Eu apenas balancei a cabeça e me afastei, carregando o saco de lixo como se fosse um fardo maior do que eu. No elevador de serviço, sozinha, respirei fundo. Olhei meu reflexo no aço frio e pensei: até quando vão me ver assim? Até quando vou ser apenas a faxineira ignorada? Mas o que ninguém ali sabia é que por trás do uniforme havia muito mais. Eu carregava anos de estudo em administração, cursos que nunca tive a chance de concluir por causa das dificuldades financeiras, mas que me deram uma base forte. Eu conhecia cada detalhe da rotina daquele prédio, quem chegava primeiro, quem saía por último, quais eram os hábitos dos executivos e até mesmo as falhas que eles deixavam passar. Eu enxergava coisas que eles, com toda a sua arrogância, não percebiam. E foi naquele silêncio que uma decisão começou a nascer dentro de mim. Eu não ficaria invisível para sempre. Enquanto organizava os materiais no depósito, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu filho: "Mãe, consegui uma entrevista de estágio, torce por mim." Sorri. Aquela simples mensagem foi como um sopro de esperança no meio da rotina pesada. Eu precisava mostrar para ele que era possível vencer, mesmo que o mundo tentasse nos colocar para baixo. E naquele instante entendi: o uniforme não me definia, a humilhação não era meu destino. Eu tinha algo maior para viver, algo que ainda iria surpreender todos naquele escritório de luxo. Se você acredita que cada pessoa tem valor além das aparências, comente "Eu vejo além" aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, o mundo tenta nos aprisionar em rótulos: faxineira, estagiário, desempregado, simples. Mas a verdade é que cada ser humano carrega dentro de si um poder que ninguém pode medir, por roupas, cargo ou dinheiro. Essa parte da história mostra que a dignidade é invisível para olhos orgulhosos, mas brilha para quem sabe olhar com o coração. Os dias se repetiam com a mesma rotina: chegar cedo, passar despercebida, ouvir comentários atravessados, limpar cada canto do escritório de luxo como se a minha vida dependesse disso. E, de certo modo, dependia mesmo. Era o trabalho que pagava o aluguel, a comida e que mantinha meu filho estudando. Mas, por dentro, algo já não era o mesmo. Depois daquela manhã em que fui humilhada diante de todos por apenas ter olhado de relance um caderno aberto, uma chama começou a crescer dentro de mim. Era como se uma voz interior dissesse: "Você não nasceu para ser invisível para sempre." Numa dessas tardes, enquanto lavava o piso do hall de entrada, ouvi parte de uma conversa entre dois executivos. Eles falavam sobre a empresa estar passando por problemas sérios de gestão, contratos mal administrados, desperdício de recursos, falta de controle em setores estratégicos. Ouvi aquilo e em silêncio pensei: eu sei exatamente onde estão os erros, eu vejo todos os dias. Sim, porque quem limpa, quem observa sem ser notado, enxerga detalhes que os poderosos ignoram.
Eu via pilhas de papéis esquecidos, notas fiscais duplicadas no lixo, relatórios mal arquivados. Eu sabia quem chegava atrasado, quem passava horas em redes sociais, quem realmente trabalhava. Mas como dizer isso? Quem me ouviria? Para eles, eu era apenas a faxineira. Naquela noite em casa, sentei com meu filho para jantar. Ele estava empolgado com a entrevista de estágio e me contou como se preparou, pesquisando sobre a empresa, estudando sobre comportamento em entrevistas. Eu sorri e, de repente, senti orgulho não apenas dele, mas de mim, porque percebi que tudo o que ensinei a ele, dedicação, disciplina, fé em si mesmo, eu mesma precisava resgatar dentro de mim. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, vi um movimento incomum. A diretoria inteira estava em reunião extraordinária, rostos sérios, vozes elevadas. As portas de vidro fechadas não escondiam o clima tenso. Eu, com meu carrinho de limpeza, passei silenciosa, mas atenta. Uma das secretárias comentou baixinho para outra: "Se a situação continuar assim, vamos ter cortes de pessoal, vão mandar muita gente embora." Meu coração gelou. Eu sabia o que isso significava. As primeiras a serem descartadas seriam as faxineiras, os seguranças, os invisíveis. E naquele instante percebi: se eu não fizesse algo, perderia o pouco que tinha. Foi aí que uma ideia ousada nasceu. Eu não podia entrar na sala de reunião, mas poderia preparar um relatório com tudo que eu via diariamente: desperdícios, falhas de organização, erros que custavam caro. Eu poderia escrever, de forma simples, mas clara, como alguém que, mesmo limpando, enxergava mais do que muitos ali. Naquela mesma semana, nas horas silenciosas do meu intervalo, comecei a anotar tudo em um caderno velho que tinha em casa. Cada observação, cada detalhe. Criei tabelas improvisadas, organizei ideias. Era como voltar a estudar. Mas, ao mesmo tempo, o medo me assombrava. Eu pensava: e se rirem de mim? E se me demitirem por me meter onde não fui chamada? E se acharem que estou me achando melhor do que sou? O coração pesava com dúvidas, mas algo dentro de mim dizia que era preciso arriscar. No fim de uma tarde, enquanto limpava a sala de um dos diretores mais arrogantes, ele entrou falando alto no celular. Jogou a pasta sobre a mesa e nem me notou ali. Enquanto gritava com alguém do outro lado da linha, reclamava da bagunça nos contratos e da desorganização da equipe. Eu, em silêncio, engoli seco e pensei: se ao menos eles ouvissem quem realmente vê as coisas? Quando ele saiu, deixei um olhar rápido para os documentos espalhados. Ali estava a prova do que eu já sabia. A empresa perdia dinheiro não por falta de clientes, mas por má administração. E naquele instante, tomei a decisão definitiva. Eu iria entregar meu relatório. Mas não seria fácil. Eu sabia que, se não fosse bem recebido, poderia ser o fim do meu emprego. Ainda assim, preferia arriscar a viver para sempre na sombra da humilhação. Naquela noite, escrevi até tarde. Cada palavra carregava não apenas observação, mas também esperança. Esperança de que, talvez, alguém finalmente me enxergasse. Se você acredita que sempre existe alguém que enxerga além, compartilhe este vídeo. Você pode ser um motivo de esperança para quem se sente invisível. Passei a semana inteira vivendo em dois mundos. Durante o dia, era a faxineira de sempre, com o uniforme gasto, recolhendo lixos, limpando mesas e ouvindo risadas abafadas. À noite, me transformava em uma espécie de pesquisadora silenciosa, rabiscando meu relatório com tudo que eu observava dentro daquele escritório de luxo. Era estranho. Cada detalhe que eu escrevia parecia dar mais sentido à minha presença naquele lugar. Não era apenas uma faxina, era o olhar atento de quem percebia falhas que ninguém mais via. E quanto mais eu escrevia, mais me perguntava: será que vão acreditar em mim ou vão rir ainda mais? Quando o relatório ficou pronto, coloquei-o em uma pasta simples.
Não tinha capa bonita, nem timbre, nem nada sofisticado. Apenas páginas impressas em uma lan house cheias de anotações diretas, tabelas improvisadas e observações que eu mesma havia escrito com todo cuidado. Na manhã seguinte, com a pasta dentro da bolsa, senti meu coração bater acelerado. Era como se cada passo até o escritório fosse uma luta contra o medo. Entrei pela entrada de serviço, como sempre, mas por dentro eu carregava algo que me fazia sentir diferente. Passei o dia inteiro tentando encontrar coragem para entregar. Cada vez que via um diretor, o estômago embrulhava. Cada vez que via as secretárias rirem, lembrava que era delas que eu receberia os primeiros olhares de deboche. No fim da tarde, tomei uma decisão. Eu iria deixar a pasta na mesa do diretor-geral, aquele que raramente aparecia, mas cujas ordens eram as mais respeitadas. Não queria me expor diretamente, mas queria que pelo menos alguém visse minhas ideias. Esperei o momento em que a sala estava vazia. Entrei discretamente, deixei a pasta sobre a mesa dele e saí, com o coração disparado. Era como se eu tivesse acabado de atravessar uma linha invisível. Naquela noite, não conseguia dormir. O medo do que aconteceria no dia seguinte me consumia. Eu sabia que poderia ser demitida, acusada de ultrapassar meus limites, mas também sabia que se não arriscasse, nunca ninguém saberia o que eu realmente carregava dentro de mim. Na manhã seguinte, cheguei cedo como sempre. O prédio estava silencioso, mas a tensão parecia maior. Quando subi ao 12º andar, percebi que o clima estava diferente. As secretárias cochichavam mais do que de costume. Um dos advogados passou apressado, olhando para o celular com expressão séria. Foi então que ouvi meu nome ser chamado pelo interfone. Da recepção: "A faxineira, por favor, pode se dirigir à sala do diretor-geral?" Meu coração quase parou. As pernas tremiam enquanto eu caminhava pelo corredor. Senti todos os olhares me acompanharem, como se de repente eu tivesse deixado de ser invisível. Entrei na sala. O diretor estava lá, segurando a pasta que eu havia deixado na mesa. Ele me olhou com uma expressão indecifrável. Não era desprezo, mas também não era exatamente acolhimento. Era a surpresa. "Foi você quem escreveu isso?" ele perguntou, erguendo o relatório. Minha voz quase não saiu, mas respondi: "Sim, senhor." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eu não sabia se ele iria rir, gritar ou simplesmente mandar que eu saísse. Mas, para minha surpresa, ele abriu um leve sorriso e disse: "Sente-se." Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu segurei firme. Abaixei a cabeça e me sentei na cadeira em frente à mesa. Ele folheou as páginas novamente e comentou: "Essas observações são muito precisas. Você sabia que nossa equipe de consultoria cobrou uma fortuna para nos dizer menos do que está aqui?" Meu coração disparou. "Não, senhor, eu apenas anotei o que vejo todos os dias." Ele me observou por alguns segundos e, em seguida, encostou-se na cadeira. "Sabe, às vezes é preciso um olhar de fora para enxergar o óbvio. Você conseguiu identificar falhas que meus gerentes ignoraram. Isso aqui pode mudar muita coisa." Naquele momento, senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Pela primeira vez, alguém me enxergava além do uniforme, além do balde e do pano. Mas eu também sabia que aquela seria apenas a primeira batalha. Porque, se alguns me desprezavam antes, agora, com essa revelação, poderiam me odiar ainda mais. Se você acredita que coragem transforma destinos, escreva aqui nos comentários: "Eu escolho ter coragem." Vamos espalhar essa força para mais pessoas. Este é o ponto de virada. Quando a voz de quem sempre foi ignorado finalmente encontra espaço, tudo muda. Mas junto com a oportunidade vem também o risco. E é nesse equilíbrio entre medo e coragem que se revela a verdadeira força de uma pessoa. Quando saí da sala do diretor-geral, senti que o ar do corredor estava mais pesado do que nunca. As pessoas me olhavam como se algo tivesse mudado. E de fato tinha. Pela primeira vez, eu não era apenas a faxineira invisível. Eu era alguém que havia entrado na sala mais poderosa daquele prédio.
As secretárias cochichavam. Uma delas disse em tom alto, apenas para que eu ouvisse: "Deve ter feito alguma besteira. Aposto que está prestes a ser demitida." Outra respondeu com uma risada debochada: "Ou então foi lá pedir aumento. Imagina, a faxineira querendo ser executiva." Respirei fundo, confiante. Aquilo já não doía da mesma forma. Eu sabia o que tinha feito, sabia do valor das minhas palavras. Mas também entendia que as pessoas, quando se sentem ameaçadas, tentam diminuir o outro para se proteger. No final do dia, enquanto limpava as janelas do 12º andar, ouvi meu nome ser chamado novamente pelo interfone. Dessa vez, era para comparecer a uma reunião marcada para o dia seguinte. Não era apenas com o diretor-geral, mas com toda a diretoria. Meu coração disparou. Era oficial, eles tinham levado a sério meu relatório. Naquela noite, mal consegui comer. O medo e a expectativa lutavam dentro de mim. O que iriam dizer? Será que iam me agradecer ou me humilhar diante de todos? Eu sabia que aquela reunião poderia mudar não só meu emprego, mas toda a minha vida. Na manhã seguinte, cheguei ainda mais cedo. O prédio parecia ainda mais frio do que de costume. Entrei pela porta lateral, como sempre, mas meu espírito estava diferente. Caminhei até o andar da reunião e, quando entrei na sala, todos os olhos se voltaram para mim. Diretores engravatados, advogados sérios, secretárias com pranchetas na mão. Eu, com meu uniforme de faxina, segurando as próprias mãos para que não tremessem. O diretor-geral pediu silêncio e disse: "Senhores, esta é a autora do relatório que todos leram ontem. Quero que a escutem." Um burburinho se espalhou pela sala. Alguns riram abertamente, outros reviraram os olhos, mas havia também olhares de curiosidade. Ele me fez sinal para falar. Minha boca secou, mas respirei fundo e comecei. "Eu não sou especialista, não tenho título nem diploma para impressionar vocês, mas trabalho aqui todos os dias, vejo coisas que passam despercebidas. Decidi anotar e organizar, porque acredito que cada detalhe importa. Esse relatório não é sobre o que eu gostaria que fosse, mas sobre o que realmente acontece." Expliquei como contratos eram mal arquivados, como relatórios ficavam jogados no lixo, como horários improdutivos custavam caro à empresa. Mostrei cada observação com calma, sem acusar ninguém, apenas trazendo a realidade que meus olhos viam todos os dias. No início, muitos riam, mas à medida que eu falava, os rostos foram mudando. Os diretores começaram a se inclinar para frente, a folhear os papéis com mais atenção, a trocar olhares entre si. Quando terminei, o silêncio foi profundo, até que o diretor-geral disse: "Senhores, ela enxergou o que nós não vimos e fez isso sem ser paga para isso. Temos aqui uma lição de humildade e competência." Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto, não porque queria ser exaltada, mas porque pela primeira vez alguém me reconhecia. Mas nem todos estavam felizes. Do outro lado da mesa, vi olhares de desprezo e ressentimento, pessoas que talvez se sentissem expostas pelas minhas observações. Eu sabia que dali em diante enfrentaria não apenas reconhecimento, mas também inveja e resistência. Na saída da reunião, uma das executivas me abordou com frieza. "Não pense que isso vai mudar quem você é. No fim do dia, você ainda é a faxineira." Sorri de leve e respondi com calma. "E ainda assim, consegui enxergar o que você não viu." Ela ficou em silêncio, sem palavras. Foi naquele instante que percebi: o respeito não se pede, se conquista, e eu havia dado o primeiro passo. Se você acredita que dignidade não depende de cargo, escreva nos comentários. Respeito é para todos. Vamos mostrar que ninguém é invisível. Depois daquela reunião, minha vida dentro do escritório nunca mais foi a mesma. Eu já não era apenas a mulher que empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos. Agora, eu era a faxineira que havia enxergado o que ninguém mais viu. Nos dias seguintes, o diretor-geral passou a me chamar com frequência para pequenas conversas.
Ele queria entender como eu percebia tantos detalhes, queria que eu falasse mais sobre o que observava. No começo, fiquei assustada, afinal, sempre vivi como alguém que precisava se calar para sobreviver. Mas, aos poucos, comecei a acreditar que minha voz tinha valor. Foi então que ele me fez uma proposta. Você não vai largar a faxina, a não ser que queira, mas gostaria que ajudasse a organizar alguns processos administrativos. Você tem um olhar único e precisamos disso. Meu coração quase explodiu de emoção. Eu aceitei, claro, e de repente me vi dividida entre o pano de chão e as planilhas. Enquanto alguns zombavam pelas costas, outros começaram a me respeitar. Mas o caminho não foi fácil. As piadas aumentaram. Um advogado comentou: "Olha só, daqui a pouco a faxineira vai ser nossa chefe." Outros riram, mas eu apenas sorri em silêncio, porque no fundo sabia que cada risada escondia medo. Medo de alguém simples mostrar que competência não tem uniforme. O tempo passou e meu trabalho foi se destacando. O relatório inicial se transformou em projetos reais que economizaram dinheiro e melhoraram a organização da empresa. Aos poucos, aquilo que começou como um ato de coragem virou reconhecimento. Até que, em uma grande reunião com investidores, o diretor-geral me chamou para apresentar parte das melhorias. Entrei na sala tremendo, com todos aqueles engravatados me olhando, mas falei com firmeza. Mostrei gráficos simples, mas claros, e expliquei cada detalhe que havia ajudado a mudar. Quando terminei, os investidores aplaudiram. O diretor sorriu e disse em voz alta: "Senhores, essa é a funcionária que nos fez enxergar o óbvio, a faxineira que virou conselheira." Nunca vou esquecer aquele momento. Minhas mãos tremiam, meus olhos se enchiam de lágrimas, mas dentro de mim havia uma força que eu nunca tinha sentido antes. Naquele dia, ao sair do prédio, olhei para o reflexo das portas de vidro e vi não apenas a faxineira cansada, mas a mulher que ousou acreditar que podia ser mais. E quando cheguei em casa, meu filho me esperava com um sorriso. Ele havia conseguido o estágio. Me abraçou forte e disse: "Mãe, você me ensinou que não importa de onde a gente vem, a gente pode chegar onde quiser." Chorei, não de tristeza, mas de gratidão, porque percebi que, no fim, minha luta não era apenas por mim, mas pelo futuro dele. Hoje, ainda caminho pelos corredores do escritório de luxo. Ainda cumprimento os mesmos seguranças e vejo as mesmas secretárias. Mas agora, os olhares mudaram. Alguns ainda carregam desprezo, outros inveja, mas muitos trazem respeito. E isso basta. Aprendi que dignidade não está no uniforme, mas no coração. Que coragem não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar dele. E que ninguém, absolutamente ninguém, é invisível quando decide se levantar. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Nunca subestime quem parece pequeno. A maior virada pode vir da pessoa que você menos espera. A faxineira ignorada no escritório de luxo provou que rótulos não definem destinos. Ela mostrou que dignidade, coragem e inteligência florescem mesmo no silêncio da invisibilidade. Que essa história inspire você a enxergar além das aparências e a nunca aceitar menos do que a vida pode oferecer.